Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, companheiros de Ideal Espírita, que a paz do Senhor continue desenvolvendo a todos nesta noite, em que mais uma vez temos a oportunidade abençoada, de estarmos reunidos para refletirmos a respeito de um tema doutrinário, de um tema evangélico, e mais do que isso, tentando fazer uma correlação entre o que nós aprendemos no Centro Espírita e a vida em sociedade. Nós somos chamados a testemunharmos aquilo que aprendemos no Centro Espírita na nossa vida de relação social, e isso acontece todo instante, todo momento. Todos nós estamos a todo momento vivenciando o título, inclusive, do nosso mundo, ou a categoria do nosso mundo. A Terra é um mundo de provas e expiações, segundo aprendemos com as obras básicas de Allan Kardec. Então, um mundo de provas e expiações, o nome já diz tudo, é um mundo onde nós estamos sempre sendo colocados à prova, ou seja, sendo submetidos a testes. E fazendo uma analogia, uma comparação com a escola, e certamente que Kardec, como educador, ele fez nesse sentido, quando nós, enquanto alunos, num colégio, numa escola, numa faculdade, aprendemos durante um período algum conteúdo, é chegado o momento dentro do calendário daquela escola de um período de provas ou de avaliações, que o aluno tem muito medo de provas, não é à toa. É o terror do aluno, quando fala semana de prova. Tem uns que não dormem, tem uns que ficam aflitos, porque ali eles sentem um certo peso, que é o de demonstrar ou de provar aquilo que aprenderam. Então a Terra é um mundo de provas e expiações, expiação no sentido de resgate, de pagamento, de realmente poder se redimir perante a lei de Deus dos equívocos do passado. Entra no lugar de pecado e punição eterna, porque o Espiritismo não prega o pecado e muito menos a punição eterna, mas nos faz lembrar que Jesus diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então todos nós estamos a todo instante, a todo momento, portanto, nesse mundo de provas e expiações, sendo colocados à prova e também expiando aquilo que temos que expiar, resgatando aquilo que temos que resgatar. Então o Espiritismo, a Casa Espírita, nos oferece isso, um momento de apoio, de reflexão. A gente vem aqui, busca informações, se abastece de conteúdo, de boas energias, para irmos para o campo, para o local realmente da grande batalha que temos que travar, da batalha conosco mesmos. E aí nós vamos ter essa oportunidade de darmos testemunho daquilo que aprendemos, de podermos cumprir a máxima do Cristo quando disse: brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então nós estamos aqui buscando informações para termos uma vida pautada nos princípios que aqui aprendemos lá fora, na nossa vida, na sociedade, principalmente entre os que não são espíritas, principalmente, porque muitos de nós somos cobrados porque temos o conhecimento. Não somos seres especiais nem superiores a ninguém, mas a nossa responsabilidade é um tanto quanto maior, porque também o Cristo asseverou, muito será pedido a quem muito recebeu. E nós temos, ao longo dos anos, cada um que está aqui talvez pela primeira vez, ou quem já está aqui há mais tempo, mas a cada dia que nós chegamos numa casa espírita, nós saímos daqui um pouco mais enriquecidos, em termos de informações seguras, sérias, doutrinárias, crísticas, realmente libertadoras, e ao mesmo tempo em que saímos com esse cabedal, com esse conteúdo mais ampliado, nós saímos também mais responsáveis. E nessa proposta de nós estarmos fazendo sempre uma temática nesse ano de 2019 de assuntos do cotidiano que estejam mais em voga, e o que o Espiritismo poderia falar ou nos ensinar a respeito disso, nós vamos fazer uma reflexão hoje aqui a respeito de um tema que a gente ouve falar o tempo todo. E aí poderíamos depois perguntar, mas o que o Espiritismo tem a ver com isso? Eu creio que ao final nós vamos chegar à conclusão que tem tudo a ver.
e o tema é fake news. Nós estamos vivendo um momento onde esse tema tem sido alvo de muitas matérias no jornal, já virou até caso de polícia em muitas vezes, e eclodem em tragédias, em violências, mortes, coisa grave realmente. Tomou mais proporção no Brasil de 3, 4 anos para cá, principalmente numa disputa eleitoral, onde através de mentiras, de falsidades e notícias falsas, tenta-se desconstruir a imagem de uma pessoa, de um determinado candidato, de um determinado partido. Mas se nós formos bem analisar, não está restrito só a isso. A questão das fake news, hoje elas estão aí, sobretudo com o implemento das redes sociais e do WhatsApp, tem contribuído em muito, de forma negativa, é verdade, né? Para o incremento, para o aumento do ódio, da intolerância. E muitos de nós, alheios ao próprio Espiritismo, porque o espírita verdadeiro jamais seria um divulgador de uma fake news, porque ela atenta contra a honra de alguém, ela atenta contra a dignidade de outrem. Ainda mesmo que fosse verdadeira, naquele caso, não seria útil de forma nenhuma. O Evangelho nos fala sobre isso. Uma pergunta a São Luís, salvo engano, se é lícito explicitar, revelar, mostrar um defeito do outro. E a resposta é mais negativa do que positiva, na exceção de que se essa revelação puder evitar um escândalo maior, um mal maior, mas jamais, como regra, de expor alguém perante a opinião pública. Então parece-nos que esse tema fake news, para o espírita, deveria ser melhor pensado. Todos nós participamos de algum grupo de WhatsApp, e muitos de nós já talvez tenhamos compartilhado notícias falsas, porque nós não nos comportamos como um profissional de jornalismo deve se comportar. Se bem que há aqueles profissionais que se vendem à ideia de ser o primeiro a noticiar e não tomam uma providência muito adequada, muito profissional para qualquer jornalista, que é, antes de divulgar qualquer notícia, checar a fonte ou as fontes mais de uma vez, até ter a certeza que aquilo é verdadeiro. Isso é um código de ética básico, é o beabá de um jornalista sério, que não quer apenas vender manchetes inverídicas, porque uma informação ou uma mentira vestida de informação pode ter consequências terríveis. E quantas vezes nós compartilhamos, às vezes coisas inocentes, mas mentirosas no WhatsApp. Coisas como assim: essa criança sofre de uma doença terrível, e cada vez que a sua foto for compartilhada, o WhatsApp vai doar R$1 para a família, e a gente vai passando isso para frente. É claro que é mentira, né? O WhatsApp, se ele quisesse cobrar hoje para nós usarmos, nós pagaríamos, porque é muito cômodo. Certamente que ele não vai fazer pagamento de nada para ninguém porque compartilhou uma imagem ou uma notícia. A quem interessa uma mentira, uma fake news? A pessoa faz por brincadeira, faz por troça. E aí, Márcia, nós vemos que há na categoria dos espíritos, os espíritos zombeteiros, que se comprazem só em fazer troça, tentar enganar, só para ver o resultado da sua ação. Eles há entre os desencarnados, e parece que entre os encarnados em grande número atualmente. E a pessoa coloca isso para ver o nível, a velocidade com que isso se espalha. Ele não ganha nada com isso, muito menos nós que compartilhamos. E esse fake news talvez seja até ingênuo, seja inocente, mas e aqueles outros em que a pessoa não tem a certeza e divulga a foto de uma pessoa, atribuindo a ela a prática de um crime? Há cerca de 4 ou 5 anos atrás, uma mulher foi linchada na Baixada Santista, porque foi identificada uma foto em que ela teria praticado abuso sexual contra crianças, pedofilia,
E ao sair de casa para ir numa padaria, salvo engano, ela foi identificada por moradores, pessoas da região, que hoje todo mundo quer ser justiceiro, e isso não tem nada a ver com justiça. Acabaram linchando aquela mulher em via pública. E a filha dela recentemente dava um depoimento em um jornal falando da dor e da tristeza que ela sente desde então, porque a mãe, uma pessoa trabalhadora, normal, uma dona de casa praticamente, foi linchada em função de uma notícia falsa veiculada em rede de WhatsApp. E às vezes alguém que colaborou com isso imaginava que estava fazendo algo de bom, de positivo, que estaria ajudando, mas sem a certeza se aquilo era ou não verdade. E eu pergunto: nós espíritas temos o direito de passar adiante tudo o que ouvimos sem antes termos a certeza primeira de que é verdadeiro? Esse é a primeira pergunta que deve ser feita. Atribui-se a Sócrates, não é certeza que seja dele, muito provavelmente não seja, mas é outra fake news talvez, os 3 filtros, talvez até seja uma fake news, mas essa aí até é do bem, porque não compromete em nada. Eu costumo dizer que se ele não falou, poderia ter falado, que seria muito adequado, que talvez alguém já conheça, muitos conheçam, mas que eu vou contextualizar com o que estou falando, porque certa vez diz, a fábula, a história atribuída a Sócrates, de que um homem chegou até ele muito eufórico: Sócrates, eu tenho que te contar uma coisa, você tem que saber o que eu vou lhe contar. Ele falou: calma, me espera, antes de você me contar o que você pretende me contar, você passou pelos 3 filtros? E o homem falou: 3 filtros? Não. O que são esses 3 filtros? Ele falou: o primeiro deles é o filtro da verdade. O que você vai me contar é verdade? O homem pensou e falou: não tenho certeza. Ele não podia afirmar que era verdade. Sócrates falou: mas vamos tentar o segundo filtro. É bom? É uma coisa boa? Da bondade? Pelo contrário, eu acho até que é uma coisa ruim. E o terceiro filtro? É útil? Ele falou: não creio. Ele falou: então você quer me contar uma coisa que você não sabe se é verdade, que não é uma coisa boa e que não é útil. Por que contar isso então? Por que passar isso adiante? O ensinamento dado naquele momento é de que nós devemos tomar muitas cautelas com aquilo que falamos. O comportamento da fake news está intimamente ligado a isso. E o Evangelho parece que nos conclama exatamente ao contrário. Se nós formos observar quem nos inspira a estar aqui hoje, que é o Cristo, ele foi vítima de uma fake news e foi para a cruz por uma fake news. A fake news de que ele queria tomar o império, a fake news de que ele era um rei, tanto que Pilatos perguntou: sois rei? E ele disse que não, se fosse rei, os meus vassalos, os meus subordinados, os meus seguidores viriam até mim, me arrebatariam daqui. Sois rei? A insistência, porque na cabeça de Pilatos lá estava firme a ideia divulgada de que ele, sim, é claro que isso era a ideia dos judeus, esperar um libertador. Então ele foi identificado pelo poder que demonstrou ter. Cristo se conforme, tu dizes, mas eu não estou falando isso, o meu reino não é desse mundo. Aí ele falou a verdade, o Cristo: o meu reino não é mesmo, não é desse mundo. Mas a fake news já estava feita, e não restou para o Cristo outra alternativa senão aquela que também ele sabia que estava reservada para ele. Ele sabia muito bem por todas as dores que ele ia passar. E talvez por isso ele tenha dito: é necessário que venha o escândalo, a mentira que falaram sobre ele, mas ai daquele por quem o escândalo venha, porque divulgar mentiras é um karma muito grave para nós. Nós temos, espíritas, que ter um compromisso inarredável com a verdade, porque o espiritismo, ele foi estruturado, ele nasceu da verdade. Não à toa que o espírito mentor de toda a codificação
assinou com a alcunha Espírito Verdade, porque o Espiritismo todo está alicerçado na verdade, porque o Espiritismo é a continuação do cristianismo. E o Cristo, no momento em que ele deixou de lado a falsa modéstia, ele disse: eu sou o caminho, e o que mais? A verdade, e consequentemente a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o próprio Cristo, ele fez um tripé: caminho, verdade, vida. Caminho, verdade e vida. No centro está a verdade, segurando, orientando o caminho, sustentando a vida, a verdade. E o Espiritismo, se é uma continuação do cristianismo, ele tem que ter o primeiro compromisso com a verdade. Não é à toa também que na obra kardeciana está colocado que é melhor nós recusarmos 10 verdades do que aceitar uma única mentira. E aí pode-se pensar, mas recusar 10 verdades, ela vai fazer falta. Não faz não, porque a verdade, hoje, amanhã, em qualquer momento, ela vai aparecer. A verdade é incontrolável, não temos como controlar a verdade. O tempo desvenda tudo. Às vezes a gente tem segredos antigos de infância, um dia isso aparece, nessa vida ou em outra, porque a verdade, ela é o que é a realidade, e a realidade está aí diante de todos. Eu posso ocultar por um tempo, mas não em definitivo. Então por isso a afirmação do postulado básico de Kardec: é melhor recusar 10 verdades do que aceitar uma única mentira, porque essa sim tem uma capacidade de destruir mentes, de destruir vidas, de destruir histórias de vida, reputação. E olha, nós espíritas compartilhando coisas que nós não passamos pelos 3 filtros de Sócrates, não temos a certeza da verdade, nem da bondade, nem da utilidade, não checamos para saber se é verdade ou não, e às vezes até espalhamos fake news do próprio movimento espírita. Muita coisa atribuída ao Divaldo. Recentemente o Divaldo gravou um vídeo dizendo que muitas mensagens atribuídas a ele nunca passou pelas mãos dele, sobre cataclisma, sobre destruição, sobre apocalipse. Foi preciso ele gravar um vídeo, ele perdeu o tempo dele, tão precioso, tão dedicado a uma causa tão nobre, até vai ter um filme agora sobre a vida dele também, e as pessoas atribuindo, coloca como se fosse ele. Eu já vi na internet receita de emagrecimento numa psicografia do Chico Xavier. Eu fazia um programa espírita na rádio lá em Mineiros, o Chico ainda era encarnado. Eu fiz um programa na rádio falando sobre isso, que certamente que não seja uma coisa boa, é uma questão até de saúde, emagrecer e tal, tudo bem, mas não foi o Chico, certamente, até porque o Chico, ele escreveu praticamente nada dele, é como o Cristo, ele era instrumento. E na psicografia dele, mais de 450 obras, eu não lembro de nenhuma dedicada realmente a essa especialidade aí de emagrecer pessoas. Até de emagrecer a alma, talvez, né? Tirar assim o excesso, a gordura, o tóxico da inveja, da cobiça, da revolta e tudo mais. E aí hoje com a internet eu vejo muita imagem do Chico, eu recebo muito isso, e recebo até de espírita. Está lá uma frase qualquer, Chico Xavier, eu não sei, de repente está em é muito livro, mas muitas das vezes não é. E a gente então nem vai checar. E hoje é fácil checar alguma coisa. Você vai no Google, você escrever aquele trecho, escrever Chico Xavier, se for de uma obra dele, o Google em milésimo de segundo, ele localiza a obra, grifa e te mostra. Então não é só porque eu acho, mas é inocente. Mas não é isso, é muito mais do que isso. É o compromisso com a verdade. Isso reflete a nossa vida. Nós temos que ser pessoas verdadeiras. Não é ser pessoas perfeitas, porque quando eu divulgo uma história sem ter a certeza se ela é verdade, isso aí já é uma coisa terrível, que depõe contra o que nós conhecemos. E sendo verdade, ainda tem o filtro de Sócrates. E tem a analogia que se faz também do que a gente fala, que é como pegar um travesseiro cheio de penas, de pluma, rasgar e pegar todas e lançar num campo, né? E lançar, deixa o vento esparramar. Aquilo são as palavras que nós falamos.
E depois nós descobrimos que não era para ter feito aquilo, que aquilo não era verdade. E nós então vamos tentar recolher todas aquelas penas. Recolheremos muitas, por certo, todas jamais. Jamais. Há aquelas que vão ser tocadas para longe pelo vento. Assim são as nossas palavras. Qual é o nosso compromisso diante das redes sociais hoje como espíritas? Abandonar as redes sociais? Não, até a rede social serve ao espiritismo de forma extraordinária. Nesse momento eu estou aqui falando e está sendo reproduzido isso através de uma rede social para todo o planeta, pela rede mundial de computadores. Então olha que coisa maravilhosa que é isso. É o compromisso que nós temos que ter com a verdade, não divulgarmos qualquer coisa, não banalizarmos o nosso tempo, não compartilharmos qualquer tipo de situação que talvez, se for analisar bem, até politicamente incorreto, porque depõe contra alguém, denigre, conspira, enfim, é totalmente inadequado e nós estamos aí levando adiante. E eu achei interessante, pesquisando sobre esse tema, algumas passagens do próprio Evangelho, e uma foi lida aqui agora, que nós temos que checar tudo antes de passarmos adiante. Foi lido aqui o capítulo 21 do Evangelho, sobre isso, e tem mais, né? Essa é uma narrativa de João: não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Então quer dizer que desde a época da Bíblia já tinha fake news. Nós falamos que o Cristo foi vítima de uma delas, e João nos alertou sobre isso. O falso profeta é alguém que arrebata a multidão mentindo. E as pessoas, porque não estudam, são presas fáceis de fake news. E isso está a todo dia na nossa vida, porque a gente tem coisa que a gente quer ouvir, tem coisa que a gente não quer ouvir. A gente prefere uma mentira alegre do que uma verdade triste. A verdade é essa, nós não estamos nesse nível. Eu prefiro uma mentira alegre do que uma verdade triste. Então o campo para as fake news está sempre aberto. E às vezes até compromete tratamento. A pessoa lança uma fake news na área da medicina, que a plantinha tal, não sei o que, cura o câncer, e tem pessoa que está no desespero da enfermidade, abandona o tratamento para se dedicar só a tomar aquele negócio ali. Por certo não vai funcionar. E quando resolve a razão voltar, ela resolve voltar ao tratamento tradicional, que se não ia curar, poderia prolongar a vida, e nós temos que prolongar a nossa vida ao máximo nesse planeta. A oportunidade de estar aqui merece ser prolongada. É responsabilidade nossa lutar pela vida do corpo até o final das nossas forças. A pessoa fica no prejuízo por conta de uma fake news. Há cerca de 5 anos atrás, é difícil falar o nome da substância. Como é que é o nome, doutor? Fosforolemina, não sei, um nome complicado de falar, né? Até o Supremo teve que pronunciar a respeito, que curava câncer, lá da USP de São Paulo. Teve gente que agravou o quadro porque abandonou o tratamento tradicional. O nomezinho é ruim, se alguém souber pronunciar, como é que é o nome? Você vem em Minas, é isso aí, né? Isso, exatamente. O fake news envolveu o Supremo Tribunal Federal. Envolveu o Supremo Tribunal Federal. Olha a gravidade disso. Câncer, a mulher linchada. E tem mais frases a respeito dessa fake news. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapazes. Foi lido aqui. Você reconhece a árvore, né? Pelo seu fruto. Isso está narrado por Mateus. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Até o Cristo falou, cuidado com a fake news, cuidado com a mentira. E eu não quero polemizar não, longe disso. Mas a gente sabe que hoje, mais do que nunca, as fake news em nome do Cristo estão aí. Mas como é que eu tenho como, mais ou menos, perceber se aquilo é verdade ou não? Para nós espíritas, o grande desafio é estudar, é ler, né? Kardec, ele testava a veracidade das informações, e muitas ele recusava mesmo, de verdade. Se Kardec tivesse usado todo o material que ele recebeu de médiuns espalhados por várias partes do mundo, na Europa principalmente, se ele tivesse jogado tudo dentro das obras, elas seriam em muito maior número que são.
Ele descartou muita coisa, talvez até dentro do seu senso crítico, ele possa até ter descartado alguma coisa que fosse verdadeira, mas não importa, ele tinha medo de divulgar algo que não fosse verdadeiro, passava pelo crivo da razão. Eu vi o filme Kardec essa semana no Netflix, está no Netflix, não sei se alguém já assistiu e tal. Eu até esperava mais do filme, eu acho que a história de Kardec é muito grande, não coube no filme. Eu fiquei assim o tempo todo esperando assim, agora vai, e o filme acabou. Sabe aquela sensação de que faltou? Nosso Lar foi mais completo, uma visão que eu tive, mas vale a pena assistir, porque quem não sabe muita coisa a respeito da vida dele, pega algumas informações, só que não é suficiente, eu vou dizer logo. O filme não é suficiente, ninguém vai conhecer a obra de Kardec, isso eu posso afirmar, vendo aquele filme, só ele não dá, de forma nenhuma. Mas é um indicativo interessante, e o que me chamou bastante a atenção foi exatamente ele reafirmar, no filme mostra isso, que para ele confirmar a veracidade, ele fazia a mesma pergunta através de vários médiuns em lugares diferentes, médiuns que não se conheciam. O filme restringiu a praticamente 3 médiuns, uma senhora, 2 irmãs, né, e uma jovem. É lógico que foi muito mais do que isso. Ali foi só porque não cabia na película, no filme, né? Mas assim, a primeira pergunta, que é Deus? Aí vem respostas com expressões diferentes, mas no final dizendo a mesma coisa. Inteligência suprema, causa primária, como a gente lê na primeira questão do Livro dos Espíritos. Então ele tinha essa preocupação de checar. Por isso é que ele chamava de o ensino universal dos Espíritos. Porque era informação não de um, mas de uma coletividade por médiuns diferentes. Isso é padrão para a nossa vida. Quando nós formos falar da vida de alguém, formos levar adiante uma conversa que ouvimos, nós temos que ter primeiro a certeza se é verdade. Então o filtro da verdade de Sócrates, Kardec usava o tempo todo, era o primeiro de todos. Se não for verdade, não passo adiante. Recuse 10 verdades, não aceite uma mentira. A nossa vida será que tem sido assim? Nós temos recusado as mentiras para que apenas a verdade seja levada adiante, né? Na dúvida, abstente, diz um dos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. É uma lição do Espírito Erasto. Então aqui, meus irmãos, a gente pode perceber, portanto, que o campo das fake news não deve ser trilhado pelo espírita. O espírita tem que ter um compromisso com a verdade, depois com a utilidade, né? Antes da utilidade a bondade, essa bondade é muito importante, essa benevolência, não expor os outros, não usar de palavras que sejam incompatíveis com aquilo que nós conhecemos. Nesse mundo que nós estamos vivendo, de tanto ódio, as pessoas estão divididas, grupos, cada um de um lado, e o espírito às vezes embarca nisso também. Isso não é adequado, isso nos desarmoniza, isso desarmoniza as pessoas que estão convivendo conosco, e isso tudo representa compromisso espiritual de cada um de nós. Então nós temos que ser uma espécie de agentes da paz. Só divulgar coisa legal. Tem alguns grupos de WhatsApp aí que a gente até sai, né? Porque não dá, assim, é muita coisa ruim. E você fica até sem graça de ficar criticando a pessoa que posta toda hora. Porque você vai ficar assim de purista, alguma coisa de moral. Não é isso. É porque tem coisa que não dá realmente. Então nós temos que utilizar dessa ferramenta, a internet, da melhor forma possível. É uma bênção, é uma revelação de Deus para a humanidade, sem dúvida nenhuma. Foi trazida dos planos superiores. Como tudo que deu progresso à humanidade, foi uma concessão de Deus ao homem através da ciência. Agora é evidente que o homem faz o uso de acordo com a sua condição evolutiva. Como tudo que existe pode ser usado de forma positiva ou negativa. O problema é que a internet potencializa muito, fica muito rápido. Uma mentira, ela rapidamente se espalha, mas a verdade também. Então nós vamos ser agentes da verdade. Vamos usar a internet para levar consolação, para levar verdade, para levar ensinamento, levar coisa boa. É uma ferramenta de Deus, é um talento. E como a parada dos talentos, se nós fizermos bom uso da internet, das redes sociais, nós seremos comparados com o servo que ganhou 3 e o que ganhou 5 moedas e as multiplicou.
e devolveu ao Senhor quando do seu regresso multiplicado. E aquele que enterrou, seríamos nós, ou seremos nós, que usarmos mal o talento da rede social apenas para galhofa, para piada e, sobretudo, para inverdades. Ser o agente da mentira é um título que a gente não deveria gostar de ostentar. E existem duas formas a gente compartilhar a mentira: sabendo que é mentira, e é grave, aí é dolo, aí é intenção, aí é gravíssimo. Mas a maioria das vezes até não é isso, é por culpa mesmo. A gente não tem a prudência de conferir se aquilo é verdade. Normalmente notícia alarmista, notícia sensacionalista, e principalmente no final assim, vamos compartilhar, aí você já pode ter certeza. Eu gosto, acho que eu sou meio chato em grupo. Quando esse negócio é alarmista, eu já vou lá no eFarsas, que é um site, digito lá mais ou menos umas palavras lá e venho, já põe no grupo. Olha, não é verdade, não é verdade. Quando o grupo é muito cheio de mentira, até já sai, pensando que esse cara, já vem esse cara com o eFarsas aí, né? Falando que isso é mentira. Então, se a gente se compraz com isso, somos livres. Mas se a gente quiser dar um passo adiante e ser um artífice de um mundo melhor, tenhamos mais compromisso com a verdade. Leiamos mais as obras espíritas. A gente não tem que acreditar em todo mundo. Aqui fala, não creais em todos os espíritos, quanto mais em mensagem internet, que a gente nem sabe quem escreveu. A gente não pode ter certeza nem que a mensagem de um guia é verdadeira, sem conferir, sem atestar, sem ler. Kardec é a base fundamental. Está aí o filme, está no momento da gente ver, refletir. Kardec é o fundamento do espiritismo. Se tem dúvida, fique com Kardec, porque Kardec não é o personalismo. No filme, a jovem médium ficou chateada porque ela foi pouco divulgada nos livros, não tinha o nome dela, e ela entendia que ela tinha direito sobre as mensagens. Kardec foi firme, pelo menos no filme foi muito firme. Não é seu, é da doutrina. Ele já teve aquela fidelidade doutrinária, e você um dia vai entender o que vocês estamos falando aqui, porque é um ensino dos espíritos. Não é do Kardec, não é do Chico, não é de ninguém, é dos espíritos, que nem tem A, B ou C. É um conjunto de verdades assinada e trazida sobretudo pelo Espírito Verdade, sob a inspiração do Cristo para a humanidade. Então, conhecendo isso, lendo isso, a gente vai afastar muitas informações não verdadeiras e, consequentemente, não vamos levar mentiras adiante. Sejamos, portanto, multiplicadores da verdade, compromissados com a verdade. Porque só há um caminho, e esse caminho é a verdade. Porque Jesus também falou, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Que Ele nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Agradecemos muito ao Weber pelas considerações trazidas à luz da doutrina espírita. Assinamos embaixo, porque realmente é desse jeito mesmo. Nós estamos perdendo muito tempo, nós estamos perdendo o foco, e o nosso foco é divulgar a doutrina espírita. Uma palestra como essa, se todos nós aqui curtirmos, compartilharmos e comentarmos, a quantidade de pessoas que poderão ser beneficiadas com essas orientações. Então, de fato, nós não podemos perder o foco.